Oi, Tati. Oi, Nativa. Eu me chamo Emília e hoje eu resolvi contar a minha história. Uma história que vai surpreender a todos vocês. E apesar de ser suspeita para falar, também é uma história muito linda. Bom, tudo começou em 1984. Você sabe, eu não tenho condição nenhuma de ficar com essa menina. Mas eu espero que vocês possam cuidar dela. Com apenas 3 dias de existência, minha mãe biológica passou para o meu pai biológico a responsabilidade da minha criação. Mas a minha vinda ao mundo deu o que falar na vizinhança. E eu vou tentar explicar melhor o motivo para vocês. O fato era que a minha mãe era casada com outro homem e o meu pai era casado com outra mulher. Os dois foram amantes. E segundo minha tia, por parte de mãe, me contou que a minha mãe tentou até me abortar porque engravidou do outro, mas não conseguiu. Eu nasci e estou aqui para contar essa história. Foi então que a Resolete, esposa do meu pai, que havia perdido uma filha vítima de meningite, resolveu perdoá-lo da traição e mais, aceitou me criar junto com ele. Os dois não voltaram a ser marido e mulher. Passaram a dormir em camas separadas, mas se tornaram bons amigos. Quando cheguei na família, eles já tinham 2 filhos e a minha mãe biológica também já era mãe de 2 crianças além de mim. Só que diferente do meu pai, o casamento dela acabou de verdade no mesmo dia em que eu vim ao mundo. E ela não quis ficar com nenhum dos seus filhos. Então meu irmão ficou com o pai, minha irmã ficou com a minha tia, por parte de mãe, e eu, que era fruto de uma traição, fiquei com meu pai biológico. Mas depois de todo esse emaranhado de acontecimentos, vem a melhor parte da minha história. É sobre a Resolete. Essa mulher maravilhosa, iluminada, a esposa do meu pai e minha mãe de criação, que me amou com todo o coração. Foi graças a ela que eu conheci o maior amor do mundo. E assim eu cresci com os meus outros 2 irmãos, Edilane e o Edson. Eu nunca fui tratada com qualquer indiferença. Muito pelo contrário, fui tratada como irmã e filha de sangue e de coração. E assim anos foram passando. Quando eu completei 18 anos, os meus pais acabaram se separando de vez. E eu e meus irmãos ficamos com a minha mãe adotiva. Enquanto isso, meu pai comprou uma casa, foi morar sozinho e começou outro relacionamento. Depois, meu irmão se casou, minha irmã também seguiu a vida dela e eu fiquei sozinha, morando com a minha mãezinha por muitos anos. Uma cuidando da outra e com muito carinho, com muito amor. Eu trabalhava, ela cuidava da casa e todo o meu salário eu dava para ela, pois ela não era aposentada. Foi então que em 2010 eu conheci o Antônio. Mãe, preciso te contar uma coisa. Eu tô namorando uma pessoa e ele é muito especial. Eu acho que ele é o homem da minha vida, eu tô achando. Minha filha, traz esse moço aqui pra eu conhecer. Vou trazer sim, mãe. Tenho certeza que você vai amar o Antônio. Se ele tá te fazendo feliz, eu tenho certeza que eu vou gostar dele. A gente começou a namorar e depois de 3 meses nos juntamos e ficamos morando com a minha mãe, pois eu jamais a abandonaria. Eu devia a minha vida a ela. E unimos então o útil ao agradável de uma maneira muito tranquila. O tempo foi passando. Em 2011, a vida me surpreendeu de uma maneira muito triste. Eu perdi o meu pai para o câncer. E foi um sofrimento sem tamanho, porque ele podia ter seus defeitos, mas sempre foi um super pai para mim. Não só para mim, mas também para os meus irmãos. Na verdade, o melhor pai que a vida podia me dar. Mas na vida precisamos buscar entendimento. E foi o que eu tentei fazer. Tentei compreender que, infelizmente, ninguém é eterno. E 3 meses depois da morte do meu pai, a vida veio me surpreender de novo. Só que dessa vez, de uma maneira positiva. Mãe, Antônio, vem cá, eu preciso falar uma coisa pra vocês. A gente perdeu o papai, eu perdi o meu pai. Mas Deus me deu o maior presente que eu podia ganhar na vida. Como assim, meu amor? Ai, não me diga que... Mãe. Meu amor, eu tô grávida.
Tô grávida, acredita? A minha gravidez trouxe de volta a alegria da família. E a minha mãe ficou tão feliz, que, olha, dava para ver no brilho dos olhos dela. Então, por coincidência ou não, no dia em que completou 1 ano do falecimento do meu pai, sim, foi bem nesse dia que nascia o meu filho Anthony, cheio de vida para alegrar todos nós. Viemos para casa, minha mãe cuidou de mim e do meu filho com todo carinho, dando tudo do bom e do melhor. O tempo foi passando, até que a minha mãe e o meu marido começaram a se estranhar por conta da criação do nosso filho. Filho, vem aqui com o papai, vem. Tá na hora de tomar banho. Ai, Antônio, deixa o menino brincar. Fica, meu amor, depois o papai te dá banho. O Antônio ficava muito chateado com o fato da minha mãe passar por cima das ordens dele. E assim começaram as discussões entre os dois. E para mim não era nada fácil, pois eu amava minha mãe e amava o meu marido. Ficava no meio daquele fogo cruzado. Eu não queria ver os dois brigando, mas enfim, quando meu pai faleceu, ele havia deixado uma casa de herança. E então eu e o Antônio decidimos que seria melhor nos mudarmos para lá. E eu deixei minha mãe sozinha no cantinho dela. Ela já estava aposentada pelo meu pai e vivia bem. Aliás, eu jamais a deixaria passando necessidade. E saí de casa com meu coração despedaçado, pois eu amava tanto, com todo o meu coração. Fui seguindo minha vida. Nós morávamos pertinho uma da outra e eu almoçava com ela todos os dias. Ela ficava com o Anthony para que eu pudesse sair para trabalhar. Eu limpava a casa para ela, comprava as verduras, fazia feira, levava. E éramos assim mais do que mãe e filha. Na verdade, eu acho que eu já era filha dela em outras vidas. Quando o Anthony fez 3 anos e meio, eu engravidei de novo. Então a minha mãe cuidou de mim e da minha pequena Heloísa. Ela tinha um amor muito grande pelos netos. E quando a Heloísa nasceu, eu tive que sair do emprego, pois eu também não queria sobrecarregar a minha mãe, afinal, os filhos eram meus e ela já não tinha mais idade para se dedicar tanto a eles. Então eu ficava em casa com as crianças e quando dava meio-dia, eu ia até a casa dela para fazer o almoço e continuávamos almoçando juntas todos os dias, pois o Antônio trabalhava fora e só chegava de noite. Só que a minha linda história de amor com a minha mãe começou a mudar quando ela adoeceu. E nenhum dos meus irmãos tinha condições de cuidar dela. Então eu tive uma conversa com meu marido. Antônio, a minha mãe está muito doente e eu fico preocupada com ela sozinha naquela casa. Eu acho que pelo menos por um tempo é melhor que ela venha morar aqui com a gente. Assim eu consigo acompanhar mais a recuperação dela de perto. Você acha que tem algum problema dela vir pra cá? Não, Emília, traz ela, mas é só por um tempo, tá? Bom, eu trouxe a minha mãe para morar com a gente e cuidei dela da melhor maneira que eu pude. Eu estava feliz por ter ela mais uma vez perto de mim. Só que essa felicidade durou pouco, pois a minha mãe e o Antônio começaram a se desentender de novo. E tudo por causa da educação das crianças. O Antônio não admitia que ela interferisse na educação dos netos. E mais uma vez eu estava entre a cruz e a espada. Nessa época voltei a trabalhar e teve um dia de feriado que eu não peguei nem folga. Mas o Antônio ficou em casa. Ele, minha mãe e as crianças. E quando eu cheguei... Ai, filha, eu tô indo embora. O quê? Mas como assim, mãe? Como embora? O que foi que aconteceu? Eu estava sem entender nada. Foi então que o Antônio me disse que os dois haviam tido uma discussão. Ela não tinha gostado da conversa e preferiu ir embora. E eu fiquei muito mal com isso. Então a minha mãe voltou para a casa dela e a sua saúde foi cada vez mais ficando mais debilitada. Eu deixava o Antônio dormir com ela todas as noites para que ela não ficasse sozinha. E ela amava a companhia do neto mais velho. Ele era o neto do coração e ela era apaixonada por ele.
Então a minha mãe foi piorando, piorando cada vez mais, até que minha irmã, que era a filha legítima dela, resolveu levá-la para casa, já que não tinha como ela ficar na minha. A minha mãe só chamava por mim e eu ficava muito mal. E ela também. Foi então que no dia 31 de janeiro de 2020, ela me fez uma chamada de vídeo. Filha, nunca, nunca se esqueça do quanto eu amo você e as crianças. Ô, mãezinha, a gente também te ama demais. Muito mesmo, viu? Era uma despedida, mas eu não sabia. Quando foi 11 horas da noite daquele mesmo dia, a minha mãe sofreu uma parada cardíaca e foi levada para o hospital. Eu fui chamada às pressas e quando eu entrei pela porta de emergência, dei de cara com os médicos tentando reanimá-la sem sucesso. E foi assim que eu ouvi o som do coração dela parar. Mãezinha. Mãe, não me deixa agora, mãe. Mãe, por favor, mãe. Mãezinha. Mamãe, por favor, acorda, mãe. Não me deixa sozinha. Na hora eu fiquei em choque, pois o grande amor da minha vida tinha me deixado. E a dor que eu senti foi inexplicável. Parecia que eu estava morrendo junto com ela. A Resolete foi a mãe da minha vida e do meu coração também. A minha mãe, que me criou, que me cuidou. E eu resolvi contar essa história para vocês porque ela foi uma mulher incrível, admirável. E tenho certeza que para ela não foi nada fácil passar por tudo que ela passou. Afinal, eu sou fruto de uma traição do meu pai. E acho que nem eu seria capaz de aceitar tudo o que ela aceitou e de fazer tudo como ela fez por mim. Depois da morte dela, o tempo foi passando e eu me mudei de cidade, pois o meu filho mais velho ficou traumatizado, com saudades da avó que ele tanto amava. Eles eram muito apegados. E hoje eu choro quase todos os dias e me sinto culpada por não ter ficado ao lado dela até o último dia de sua vida. E se eu pudesse dar um conselho, eu diria: cuidem de seus pais enquanto eles ainda estão vivos, porque quando eles nos deixam, sobra apenas dor, a dor da saudade. Mãe, eu te amo muito. Obrigada por tudo. Aconteceu comigo.